Olá, tudo bem? O nosso trabalho tem como tema o contrato estimatório, utilizando a arbitragem como meio de solução de conflitos. Bom, sabemos que o contrato é o encontro, né? Essa união de vontades. As duas partes têm objetivos e por isso o contrato é realizado para a efetivação. No contrato estimatório, que é comumente chamado de contrato de consignação, nós vamos ter o consignante, que é o proprietário do bem, e nós vamos ter o consignatário, que é a pessoa que vai receber o bem e fica na responsabilidade de realizar a venda desse bem, a arrecadação do valor para realizar o pagamento ao consignante, né? Esse consignatário, ele também fica responsável pelo bem enquanto esse estiver em suas mãos. Em caso de dano, ocorrendo qualquer tipo de dano com esse bem, ele fica responsável em ressarcir o consignante. Nesse trabalho, nós estamos utilizando o exemplo de um contrato estimatório realizado para comercialização de um veículo. Então, o consignante é o proprietário desse veículo, que passa para o consignatário realizar a venda desse veículo, né? Só que, revendo as cláusulas do contrato, o consignatário percebe que existem algumas avarias nesse carro, que não cumpre com aquilo que o consignante estabeleceu no início. Então, aí nós temos um problema, e aí a arbitragem entra como meio de solução de conflitos, né? Nós sabemos que existem muitos litígios e isso pode demorar um pouco até a solução desse conflito. Então, nós teremos aqui um terceiro que irá agir, né? Eles vão acionar esse terceiro que vai trabalhar na solução, né? Que vai unir essas partes para achar uma solução para esse conflito, a fim de estabelecer e retomar esse contrato. As avarias que esse veículo possuía serão totalmente corrigidas e esse contrato passa a valer novamente. Isso nós vamos verificar no decorrer do nosso trabalho. Nossa pesquisa foi realizada por meio de coleta de dados. Nós vimos alguns autores também. Então, nós podemos dizer que o contrato estimatório é um contrato de responsabilidade, né? E o não cumprimento das cláusulas do contrato não faz surtir o efeito esperado, né? Entre ambas as partes, e o contrato ele possui uma força vinculante no mundo jurídico. Então, por esse motivo, é necessário o respeito das cláusulas e nós estamos utilizando a arbitragem como meio, e nós vamos acompanhar isso no decorrer das demais partes da pesquisa realizada pelo grupo. Bom, preliminarmente, devemos entender que o contrato estimatório ele é muito comum no comércio de automóveis, onde os proprietários de veículos, por meio da venda e consignação, buscam serviços de agências de revendedores por não terem o hábito de comercializarem seus produtos diretamente com terceiros interessados. Agora, o que é muito dito, o que é muito discutido, é sobre a natureza jurídica desse negócio. Alguns doutrinadores entendem que se trata de um mandato para vender com opção de restituição. Já outros tratam como promessa de venda ou venda sob condição resolutiva ou suspensiva. Porém, o novo diploma trata como uma obrigação alternativa, uma vez que a autorização para vender não é essencial. O que ocorre é que é fundamental, tanto nesse tipo de contrato como em qualquer outro, é que se entenda, que se procure saber quais são as obrigações de cada uma das partes. O consignante, por exemplo. O consignante ele tem a obrigação de informar qualquer ato que possa atrapalhar o consignatário de dispor, de vender aquela coisa. E também comprometer-se por qualquer vício em face do adquirente, entre outras responsabilidades. O consignatário, por outro lado, ele possui a responsabilidade de, dentro do prazo, pagar ou restituir a coisa. E caso ele restitua a coisa com algum dano,
deverá indenizar o consignante e que, mesmo isento de culpa, caso a coisa se perca em sua posse, ele irá se responsabilizar. Agora, faz-se importante salientarmos, e esse é um dos pontos altos do nosso trabalho, que muitas vezes as pessoas pactuam sem um contrato escrito, ou mesmo com o contrato escrito, existem divergências a respeito de determinados pontos. E nesse cenário se faz cada vez mais importante, cada vez mais necessário a presença de mediadores, de árbitros, para auxiliar problemas, para auxiliar as partes em face desses problemas e, ainda de quebra, eliminar a carga de processos que são mandados ao judiciário. Afinal, todo tipo de contrato está sujeito a vícios e o contrato estimatório não seria diferente. E por meio disso, por causa disso, a importância da arbitragem. Ela vai sanar esses vícios de uma maneira rápida, de uma maneira eficaz, sem precisar levar até o judiciário. Dando continuidade à fala dos colegas, agora eu vou entrar um pouco nessa questão da arbitragem, né? Que é algo que está amparado pela Lei 9.307/96, né? Que nada mais é do que quando duas pessoas escolhem, né, uma pessoa jurídica ou física para a resolução da lide, né? Isentando daquela prestação jurisdicional estatal, né? Elas buscam geralmente a arbitragem por ser um meio mais rápido, né? E um meio que favorece sempre a ambos, né? Em relação a maioria dos casos. E no nosso caso específico foi em relação à comercialização de veículo, onde um consignante ele buscou um consignatário, né? Para revender o seu carro e nas cláusulas não estavam especificando de certo o estado do veículo, e aí o consignatário ele recorreu aí a essa busca da arbitragem para uma melhor resolução, né, para esse problema, esse conflito de ambos. E aí muitos doutrinadores falam sobre essa questão do consignatário, ele tem sempre esse dever algo ao consignante, né, essas obrigações em relação ao bem do consignante. E aí é onde entra toda essa questão da arbitragem, né? Que é uma resolução consignante. E aí é onde entra toda essa questão da arbitragem, né? Que é uma resolução fácil e que ela vai favorecer a ambos, uma vez que foi escolhida, né? Pelas partes. A arbitragem, ela geralmente leva de 30 a 6 meses para resolver as questões, então ela está recorrentemente sendo mais buscada, né, atualmente, por ter esse pouco período, né, de processo, muito diferente do que é levado à jurisdição estatal, né. E aí, nesse nosso caso em específico, as partes escolheram a arbitragem justamente por achar e saber, né, que seria uma forma mais rápida de resolver esse problema e que os dois estariam, assim, de certa forma, sendo julgados igualmente, entendeu? Que muitas vezes não acontece em relação à jurisdição estatal. Então, podemos observar que a arbitragem ela vem crescendo cada vez mais em relação a esses contratos, entendeu? Principalmente contratos estimatórios, né? Ela está presente aí. De acordo com o Código Civil, artigo 534, o contrato estimatório é algo entregue a outrem. Para concluirmos, eu vou explicar um pouco o que aconteceu do caso. O contrato realizado foi para realizar a venda de um veículo, que chama-se contrato estimatório. O veículo
ele é chamado de bem consignado. E este veículo foi entregue a um consignatário, que é o dono de uma concessionária de seminovos. Daí, foi realizado o contrato e estimado um preço para a venda deste, porém, no momento da venda, foi evidenciado que o veículo estava com diversas avarias. Avarias essas que impedem o bom andamento da coisa, ou seja, o veículo ele não pode ser vendido com essas avarias. Ocorreu conflito entre as partes por conta dessas avarias que não estavam descritas no contrato. Daí entrou uma terceira pessoa. Quem é esta terceira pessoa? É a arbitragem. A arbitragem, ela tenta conciliar de forma imparcial para que os interessantes, o consignante e o consignatário, cheguem a um acordo. Como é que ocorre a contratação dessa terceira pessoa? Essa terceira pessoa, ela é contratada através das partes. Não é o consignante que quer contratar a pessoa ou o consignatário que quer X pessoa para defender a questão. As duas pessoas devem contratar de forma imparcial para que a decisão seja justa. Daí, esse árbitro, ele conversou com as partes, os interessantes na questão, para tratar do caso. Para que não fosse feito outro contrato, para que aquele contrato ele não perdesse a validade, o consignante ele decidiu tratar as avarias, fazendo com que o veículo ele fosse vendido pelo mesmo valor descrito em contrato, e daí a venda foi efetivada.